Já imaginou se o inferno existisse e ele surgisse bem na sua frente? É exatamente assim que nossa história começa. Brum está ali, ferido, olhando para Kiri, que está meio sem reação, tipo o que está acontecendo aqui. Brum, ainda sem acreditar, chama Kiri para a ação, mas ele só consegue responder com "isso é tudo que eu posso fazer". Brum, que não é de desistir fácil, fica furioso. Levanta essa espada, Kiri. A luta ainda não acabou. Mas, nesse momento, já era tarde demais. O grande amigo fiel de Brum já não estava mais entre eles. Em pleno campo de batalha, Brum se recusa a aceitar a dura realidade. Ele chora pela queda de seu amigo e, lentamente, pega a espada dele. Com um grito desesperado, uma aura massiva começa a emanar de seu corpo, e a vingança é o que o move. Isso tudo está rolando em Kyus, um país nascido da união entre dragões e humanos. Mas o dia está longe de ser bom. O povo de Kyus exigia o eixo do tempo, um tesouro sagrado da terra de Sakisha, e a treta estava armada. Enquanto Brum eliminava os inimigos como quem joga fora o lixo de casa, ele pensava: foi uma boa ideia recusar a oferta de Cyrus. Mas seus pensamentos são interrompidos quando, bam, alguém lança um feitiço em suas costas. Ele olha e percebe que já era tarde demais. Sua mão foi de base. E assim começa uma guerra que iria mudar tudo. Mesmo com raiva, Brum segura firme a espada que ainda lhe restava e decide que nunca iria desistir. "Eu sou a espada de Sakisha", grita ele enquanto corta a magia que vem em sua direção. Só que, enquanto ele lutava, um bando de magos do reino de Kyus, conhecidos como os Balkans, começa a cercá-lo. E o líder desse circo? O famoso Rei Louco de Kyus, PLCH. O cara que praticamente fez da vida de Brum um inferno. Então, aparece Arson, o comandante dos Balkans, com aquele ar de "eu sou demais". Ele se aproxima e pergunta o nome de Brum, mas Brum, doido pra meter a porrada, só diz: "Eu sou apenas a espada do rei", e parte pra cima. Arson, claro, acha graça. "Ah, vou me lembrar de você enquanto você vira picolé", e lança um feitiço de gelo. Brum cai no chão, sua visão escurece, e tudo que ele vê são flashes de sua vida, de seu país destruído, e, o fim. Mas, peraí. Um raio de sol bate nos olhos dele, e ele ouve alguém chamando: "Acorde, príncipe". Ele acorda e vê dois vassalos na sua frente, perguntando se ele sonhou bem e que ele precisava se apressar porque o príncipe PLCH já tinha saído. Brum, agora no corpo de um príncipe de Kyus, não entende nada. Como assim PLCH? Eu odeio esse cara. Ele olha para seu braço, que estava novinho em folha. Mas, o que está acontecendo? Eu não tinha perdido minha mão. Memórias estranhas começam a invadir sua mente. Ele pergunta a data de hoje. 28 de abril, no ano de 522, responde um vassalo. Brum, agora Colin, o terceiro príncipe de Kyus, começa a suar frio. Ele acordou 10 anos antes da guerra, antes de tudo desmoronar. É então que ele entende. Sim, você. Se você está assistindo a esse vídeo, é porque você ama a manha, certo? Então, por que não dar um passo além e se inscrever no nosso canal? Cara pensativa. Imagine isso. Você acorda, toma seu café, e o primeiro pensamento que vem à sua cabeça é: e se eu tivesse uma dose diária de manha? Bebida quente, livro aberto e adivinha? Nós somos a solução. Nós trazemos as melhores histórias, os personagens mais insanos, e claro, aqueles enredos que fazem seu cérebro gritar: "por que eu não pensei nisso antes?". E se você não se inscrever? Bem, você pode acabar perdendo aquele manha que se tornaria o amor da sua vida. Cara gritando de medo não seria uma tragédia digna de um plot twist de um drama? Então, não perca tempo. Se inscreva e junte-se à nossa comunidade de fãs de manha. Porque a vida é muito curta para não ter um pouco de drama, romance e muitas risadas na sua rotina. Cara sorrindo com lágrimas de alegria faíscas. Clique no botão de se inscrever, porque aqui a gente promete conteúdo que vai te fazer rir, chorar e, quem sabe, até se apaixonar. Agora, se você não se inscrever, a gente vai ter que te chamar de personagem secundário, e ninguém quer isso. Cara com a língua para fora e piscando. O eixo do tempo realmente existia, e ele tinha viajado no tempo. Determinado a mudar o destino, Colin decide viver como príncipe. Logo no café da manhã, ele se depara com seus dois meio-irmãos, Randall, o primeiro príncipe, que mal o nota, e PLCH, que entra sem sequer ser anunciado. PLCH, vestido como se fosse a uma rave, não impressiona muito Colin, que pensa: esse é o rei louco que eu conhecia. E assim começa o show de horrores. PLCH, já com aquele jeitão irritante, chama Colin de olhos vermelhos nojentos, sem mais nem menos, arremessa uma faca em sua direção. Mas Colin, agora com reflexos afiados, segura a faca no ar, cortando a mão no processo.
Os servos ficam em pânico, mas Colin, com um sorriso no rosto, simplesmente devolve a faca para PLCH, dizendo: "Tô bem, não foi nada." PLCH, surpreso, mas nem não minha sabe o que cabeça, dizer, e Colin eu sai sou da melhor. sala, decidido a seguir com seu plano de mudar o futuro. Nos bastidores, Colin planeja seus próximos passos, pensando em como sobreviver nesse ninho de cobras que é a realeza de Kills. Ele sabe que vai ter que encarar muitas provocações e desafios, mas uma coisa é certa: ele não vai mais ser o príncipe frágil e sem defesa que todos conheciam. Que o príncipe era só mais um nobre frágil. Eu sou o melhor. Agora, no entanto, Posso não a ser, expressão de mas Colin nem estava minha cheia de cabeça, confiança, e eu seus sou o melhor. olhos emanavam uma aura fria. O comandante Pael, antes cheio de desprezo, começou a sentir um calafrio percorrer sua espinha, e a jovem treinadora ao lado do príncipe não pôde deixar de notar a mudança na atmosfera. Ela se perguntava se aquele realmente era o mesmo príncipe que ela conhecia. Colin, com um tom de voz calmo, mas firme, disse: "Comandante Pael, parece que você tem uma memória curta. Ou talvez seja apenas desrespeito." O comandante engoliu em seco, sem conseguir articular uma resposta imediata. Ele nunca havia visto Colin se comportar dessa maneira. "Você mencionou que eu não sou importante. Vamos testar essa sua teoria." Colin continuou, dando um passo à frente, enquanto todos os cavaleiros ao redor observavam a cena com atenção. O comandante tentou se recompor. "Eu só estava dizendo o óbvio. Você pode ser um príncipe, mas nunca demonstrou força, até agora." Ele tentou soar confiante, mas as palavras saíram trêmulas. O príncipe, com um leve sorriso no rosto, perguntou: "Você acredita que força só pode ser medida pela espada, Pael?" Ele então olhou diretamente para os cavaleiros, que até então o encaravam com desdém, e disse: "A verdadeira força vai além do que vocês podem ver. E se quiserem testar, estou disposto." O silêncio caiu sobre o campo de treinamento, com todos os presentes sentindo a tensão no ar. A treinadora deu um passo para trás, surpresa com a postura imponente do príncipe. Pael, tentando recuperar o controle da situação, respondeu de forma provocativa: "Então, está desafiando meus cavaleiros, Alteza? Isso pode ser interessante." Antes que ele pudesse continuar, Colin ergueu a mão, interrompendo: "Eu não preciso provar nada a ninguém aqui. Só estou dizendo que o respeito é uma via de mão dupla, e você, Pael, cruzou um limite que não deveria." Sem mais palavras, Colin se virou e começou a caminhar de volta em direção ao castelo, deixando Pael e os cavaleiros imersos em seus próprios pensamentos. A jovem treinadora correu atrás dele, claramente impressionada com o que acabará de testemunhar. Enquanto se afastavam, a treinadora, ainda surpresa, perguntou: "Sua Alteza, o que foi isso? Nunca vi você agir assim." Colin respondeu sem olhar para ela: "As pessoas mudam. E às vezes, precisamos lembrar aos outros quem realmente somos." A treinadora ficou em silêncio, refletindo sobre aquelas palavras. "Alguém que foi treinar resistência aparece com um cavalo", conclui o servo, enquanto o barão segura as rédeas de um cavalo negro, sorrindo felizmente. Ele entrega as rédeas ao seu servo, dizendo que encontrou o cavalo no caminho e que o nome dele é Raven. Yen pergunta onde ele esteve, depois de toda a confusão entre o príncipe e o comandante ter se acalmado. Buren avistou um cavalo e perguntou o que estava acontecendo com aquele cavalo, que resistia às ordens do cavaleiro porque ninguém conseguia domá-lo. O cavalo era realmente muito selvagem e forte, então o príncipe teve uma ideia. Como o cavalo pertencia a PLCH, seu servo ficou chocado que ele o trouxe sozinho. O príncipe então diz que PLCH mencionou que qualquer um poderia usá-lo e sussurra para seu treinador manter o que aconteceu com Pable em segredo. Com a voz trêmula, Yen teme que o segundo príncipe descubra, mas o barão o tranquiliza dizendo que tudo está bem. Caso algo aconteça, o barão sente uma dor aguda no peito, o que assusta ambos os servos. Com a mão no peito, ele pensa que forçou seu corpo demais. Seu servo pergunta se o treinamento de resistência não foi muito para ele, mas o príncipe responde que não, que apenas se divertiu com alguém depois. Alguém estava escondido observando os três e rapidamente saiu para evitar ser notado, enquanto Buren dizia a Yen para ir ao jantar no gazebo do jardim. Alguém, sentado, recebe informações de outra pessoa, segurando uma flor em sua mão. Ele diz que até vermes se contorcem quando são pesados, então esmaga a flor com força e afirma que, por mais que alguém como ele tente se contorcer, não pode mudar suas origens. Jogando a flor no chão, ele diz que não seria divertido apenas esmagar e matar, e que, por agora, eles apenas vão observar. Mais uma vez, os três príncipes estão reunidos para outra refeição. Barão pensa que ainda não consegue se acostumar com a atmosfera, embora esteja lá todos os dias. O príncipe PLCH parece diferente do habitual, com uma expressão pensativa.
O barão nota e se pergunta por que ele está tão abatido hoje. Enquanto toma um gole de vinho, ele se questiona se a rainha e o visconde estão atrasados por causa dele, e observa que PLCH não consegue esconder suas emoções. Então, a porta da sala de jantar se abre de repente. Todos se levantam de suas cadeiras e voltam o olhar para a porta. O barão sente um cheiro que o faz lembrar de algo e fica muito feliz ao ver quem entra na sala de jantar, vestindo um deslumbrante vestido verde e com cabelo azul bebê. Era a rainha, o verdadeiro poder por trás deste reino, Cis Bron, a segunda e atual rainha de Kios, após a morte da rainha anterior por doença. Cis subiu a essa posição usando o poder de sua família para controlar os cavaleiros reais. A maioria dos nobres também apoiava a família Breen, o que fez seu poder crescer a cada dia. Como resultado, o terceiro príncipe Sen se tornou um ninguém, até mesmo para um simples comandante. O visconde, que entra com a rainha, diz a ela como eles vão lidar com Pable, e ela confirma, dizendo que vão lhe dar a devida compensação. Sentando-se à mesa, ela diz ao visconde para não relatar tais assuntos triviais no futuro, e ele responde que entende. Olhando para o barão, ela pergunta por que tem que se preocupar com coisas tão insignificantes. Ele apenas a encara com uma expressão séria e fria. Todos na mesa permanecem em silêncio, apenas observando o que está prestes a acontecer. A rainha então se dirige ao terceiro príncipe, e ele volta seu olhar para ela. Ela diz que ele cresceu bastante recentemente. Ele sorri levemente, o que a surpreende, pois foi uma reação inesperada dele. Segurando sua taça de vinho, ele responde que não cresceu tanto assim ainda. Ele termina com um sorriso, dizendo que certamente crescerá muito mais no futuro. Os outros dois príncipes ficam espantados com a resposta dele. A rainha o olha com um toque de raiva pela resposta. O visconde, então, diz entusiasmado que não importa o quanto ele tenha crescido. Enquanto fala, PLCH lança um olhar de raiva para o barão, de canto de olho. A rainha, mãe de PLCH, sussurra para ele perguntando por que ele não contou a ela sobre o ocorrido, e ele pergunta a que ela se refere. Ela diz que é sobre o cavalo dele não obedecer suas ordens. PLCH não entendeu do que sua mãe estava falando, até que se deu conta. Ele vira o rosto, envergonhado pelo que aconteceu. Ela então diz que teria sido melhor se ele tivesse contado antes, e ele responde que ela já sabia. PLCH aperta o garfo com frustração, enquanto a rainha diz que ele nunca mencionou que o cavalo não estava obedecendo. Ele então bate o garfo na mesa, dizendo que era um cavalo inútil desde o início. Ele se levanta e diz que vai embora primeiro. Sua mãe, a rainha, fica surpresa com o comportamento dele e chama seu nome. 3 semanas se passam, e a data do aniversário do rei chega. Todos os servos estão focados em garantir que nada dê errado na celebração. Vários cavalos chegam carregados de presentes para o rei. Todos esperam que o banquete seja luxuoso. O povo do reino se pergunta se os príncipes já estão se preparando para a celebração, e todos estão empolgados. Enquanto isso, o alfaiate está conferindo as medidas que havia tirado anteriormente do terceiro príncipe. Ele nota que as medidas estão diferentes de antes e se pergunta por quê. Quando está prestes a perguntar a Buren se ele tem se alimentado bem, é interrompido por uma gota de sangue que cai no chão. Ao olhar para o rosto do príncipe, ele fica chocado com o que vê. O príncipe estava sangrando muito pelo nariz e parecia muito assustado com o que estava acontecendo. Imediatamente, todos os servos correram para ajudar o príncipe que estava sangrando. Seu servo grita para outro trazer um pano, enquanto o príncipe diz que não é tão grave. Ele explica que é porque não tem dormido bem ultimamente, mas Ye insiste que esse não é o verdadeiro problema. O alfaiate interrompe, dizendo que o sangramento não é o único problema. Ele aponta que o jovem príncipe também perdeu peso nos últimos dias, e a perda de peso é visível em seu corpo. O sangramento começa a diminuir, e o barão sabe que tem perdido peso ultimamente. Com um sorriso no rosto, tentando tranquilizá-los, ele diz que tem se exercitado muito nos últimos dias. O barão começa a refletir que tem trabalhado muito, mas sua resistência só piora. Dói muito sempre que ele usa mana, e ele suspeita que deve haver algo errado com o coração de Callan. O alfaiate, frustrado, diz que isso não é algo que ele deva ignorar e pergunta se ele fez um check-up, ao que o barão responde que não é necessário. Ele se pergunta por que teve que ter um sangramento nasal na frente de tantas pessoas. O alfaiate tenta discutir com o príncipe, mas o barão diz firmemente que está bem. E então diz que ele não pode simplesmente ignorar isso e que a causa do sangramento é porque ele tem coçado o nariz. Ele continua dizendo que deve ter sido difícil admitir esse hobby pessoal na frente de todos. O barão fica atordoado com o que seu servo está dizendo, enquanto os outros servos cochicham entre si.
Yen conclui dizendo que o príncipe tem comido e se exercitado bem, então o sangramento deve ser devido ao seu hobby. O alfaiate concorda, já que Yen conhece o príncipe melhor do que eles. Então, Yen olha para o príncipe com um sorriso e pisca para ele, deixando Buren ainda confuso. O príncipe, então, se lembra do dia em que Yen estava preocupado com sua condição, e ele havia dito a ele que poderia usar magia e que seu problema estava relacionado à mana. O príncipe, se sentindo um pouco tolo, se pergunta se Yen decidiu arruinar sua imagem dessa forma, mas fica aliviado, já que seu servo conseguiu inventar uma desculpa para tirá-los daquela situação. O alfaiate, então, diz que vai ajustar as roupas como havia mencionado anteriormente. Ele parece um pouco hesitante, já que não há muito tempo, mas Yen o tranquiliza, dizendo que o príncipe tem outras coisas a fazer primeiro, então haverá tempo suficiente. O alfaiate sai feliz por ter tempo para completar suas tarefas, enquanto Yen sussurra ao príncipe, chamando-o nervosamente. Ele pergunta a Barão se isso acontecerá hoje. Barão fica pensativo, ansioso sobre o que está por vir. Ele sabe que precisa encontrar o Melon, independentemente do estado de sua saúde. Isso se tornará conhecido por todo o palácio, então, antes disso, ele deve encontrar o Mago Ilon a qualquer custo. A hora do almoço chega, e eles vão para a área de refeições, mas são informados de que, devido a um assunto importante, o príncipe deve sair. Ele apenas acena, dizendo que vai resolver o assunto e que isso não é problema. Os servos o observam atentamente enquanto ele se afasta com uma postura rígida. Ele sabe que precisa se encontrar com Ilon, e essa é sua prioridade agora.